Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, filosofia estrategista. Hoje a gente teve aí a liberação da proposta da reforma da Previdência. Eu vi como super positiva, isso por vários motivos. Um deles porque, diferente da reforma que foi exposta durante o governo Temer, a gente viu aí uma apresentação bem completa, com uma explicação bem profunda, inclusive com uma finalização com respostas e perguntas bem longa, que se estendeu aí por um bom tempo, então as pessoas conseguiram entender bem do que se tratava a reforma. Além disso, é uma reforma forte, a gente vê aí 1 trilhão 165 milhões aproximadamente de economia em 10 anos, o que é super positivo e consideravelmente maior do que a reforma proposta anteriormente. Isso mesmo com uma desadaptação esperada aí durante a passagem pelo Congresso e pelo Senado. Então é mais um ponto positivo. Além disso, acaba afetando todo mundo. Mesmo a proposta dos militares vindo um pouco depois, a gente espera ela em 30 dias sendo apresentada, a gente vê que pegou o funcionalismo público, pega policiais, pega médicos, e policiais, inclusive os militares, bombeiro e por aí vai. Então isso foi ótimo, porque os grupos não vão se sentir que, não devem sentir, né, que alguém foi favorecido ou que alguém ficou de fora dessa reforma. Inclusive a ideia de postular ela como uma nova previdência é uma ótima ideia. Então as pessoas como um todo devem sentir que está todo mundo passando pelo mesmo processo ou no mesmo barco. Isso é positivo, geralmente quando a gente tem esse tipo de processo. Além disso, a gente tem uma racionalização da previdência, onde a gente vê claramente aí um direcionamento onde o mais rico tende a pagar uma maior alíquota uma maior alíquota do salário em prol da sua própria previdência, e o mais pobre tende a pagar menos. Inclusive, esse ponto da alíquota é um ponto que deve ser super positivo para aprovação, porque você tem ali uma alíquota reduzida para quem ganha ganha menos, que deve atingir aí aproximadamente 20 milhões de trabalhadores, que devem pagar aí menos em prol da sua aposentadoria. Isso daí deve ganhar um apoio popular considerável. Além disso, a gente tem um nível de benefício muito claro. A partir de 20 anos de trabalho, a aposentadoria vem aí com 60% do rendimento médio, e isso se estende até 100% aos 40 anos de trabalho, aos 40 anos trabalhados, né? E a partir daí você ainda consegue ampliar essa aposentadoria 2% ao ano, então ficou super clean. Eu vou botar o gráfico aqui, ficou super clean para a gente entender. E por que eu estou super empolgado com essa previdência? Porque ela dificultou muito a discussão de quem é contrário a esse tipo de movimento. Um dos argumentos que se usava bastante era a questão de que não é que a Previdência tem déficit, é que não se cobra de quem deve a Previdência. Então, assim, tem inclusive incluído nessa PEC um movimento de, primeiro, o endurecimento do refis, que vai ser ótimo, porque aí você não consegue aquela rolagem contínua das empresas de dívida com a Previdência ad eterno, né, a perder de vista. E além disso, você tem aí movimentos na direção de buscar parte desse dinheiro que a gente tem aí como débito não pago referente à Previdência. Esse valor total é de aproximadamente, o estoque desse valor total é de 490 bilhões, e a gente tem aí aproximadamente 490 bilhões, desculpa, e aproximadamente 160 bilhões que eles veem como recuperável. Então é mais um dinheiro que vem aí para agregar naquele valor total, que é super positivo. Um outro ponto é de que ia dificultar demais a vida do pobre, e nessa previdência a gente vê inclusive uma redução da economia da previdência de aproximadamente 27 bi, justamente para poder ter essa redução de alíquota, esse ajuste de alíquota, onde quem ganha menos teria que pagar menos proporcionalmente aí em prol da Previdência. Então isso é super positivo, deve dificultar as pessoas que querem vir contra. E a capitalização ter sido separada num projeto de lei complementar também ajuda, porque daí dificulta aquela possibilidade que se tem de querer embaralhar tudo e falar que vai ser Previdência e vai mudar para capitalização, e não é possível, e tem um custo e vai ser obrigatório. Então o fato da capitalização ser proposta numa lei complementar faz com que a gente consiga pegar essa lei e trabalhar ela no Congresso e no Senado de forma mais específica, de forma mais mirada nela,
evitando assim aquela jogada de lama onde a gente tenta embaralhar tudo e a oposição acaba aí conseguindo confundir a população e confundir os próprios, fazer aí, passar uma imagem de que o congressista que está querendo aprovar esse projeto está lutando contra as pessoas de bem, né? Então, o que a gente vê, o que eu vejo aí como impacto e como talvez um possível impasse para aprovação, mas que pode ser negociado, é um argumento que eu acho furado, de que o fato dos militares não estarem incluídos direto nessa PEC faz com que, na verdade, estejam tentando enrolar a população e os militares não venham a entrar nisso. Não acho que é o caso e acho que é um argumento que logo vai ser jogado de lado. E um segundo argumento que eu acredito que está aberto à negociação, que é o fato de que alguns benefícios em algumas situações acabam pagando menos do que o salário mínimo, e isso daí deve gerar uma briga, porque junta-se muito a ideia de que receber menos do que o salário mínimo é o largar aquela pessoa na miséria. Então, mas eu acredito que isso esteja já previsto pela equipe do Ministério da Economia, justamente para usar como moeda de troca ali para uma negociação. E aí, ao invés de ter algumas situações onde ganha-se menos do que o mínimo, fechar ali no básico, pelo menos o mínimo, e justamente para poder passar essa reforma. Eu fiquei super empolgado, achei uma reforma super, super bem colocada e acredito que a forma como foi posta vai ajudar bastante a passar ela tanto no Congresso como no Senado. Então a gente pode ver aí justamente aquela a abertura de valor aí, deve destravar o valor da economia brasileira, aumentar investimento, retorno do capital estrangeiro e com isso mercado financeiro como um todo deve bombar nesse ano de 2019. Então, finalmente chegamos naquele ponto onde a gente consegue ter uma noção e uma ideia. Vamos ver como é que corre a negociação no Congresso e no Senado, mas de começo, minha opinião, super positivo, melhora aí a nossa tese de investimento para o médio e longo prazo. Eu fico por aqui por agora. Na sequência aí vem a análise do resultado da Via Varejo e da Engie. Hoje o dia vai ser corrido. Até mais, um abraço. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, eu quase esqueci. Abraço!